Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Cunhado Rico, um dos canais mais acessados de todos os tempos. Nunca mais tinha feito vídeo, não por qualquer outro motivo, mas porque, tem live de tudo. Quem vai assistir meu vídeo num tempo desse? Tem live aí de Bruno e Marrone, de Marília, não sei, Marília Mendonça, tem live dos investidores aí, do maior concorrente nosso, que é o Primo Rico. Agora foi pior. A gente tá pau a pau no número de inscritos. Tem live de muita gente boa aí, então assistam a live deles. Olha, tem Charles o Economista, eu sempre vejo, tem o Instagram dele, ele sempre coloca coisa, todo dia ele coloca alguma coisa. Ele coloca o que compra durante o dia. Então tem muita galera boa aí, tem Charles o Economista, tem Bea, tem Tio Ruli, tem uma galera muito boa aí, que você que está acessando meu canal, pode segui-los também, porque eles colocam dados todo dia tem dados dele, tem informações, tem muita coisa boa. Então, obrigado por acessar esse canal. O que é que a gente vai falar hoje aqui? Falar algumas coisas que às vezes as pessoas tentam meio que camuflar ou esconder o que estão fazendo diante dessa situação de crise, né? Porque é uma situação complicada que a gente não vai nem discutir isso aqui. Mas resumindo, o que é o Cunhado Rico, que é composto, você já sabe, por mim, André, e por Adriano, que estamos na quarentena, mas o que é que a gente anda fazendo? A gente anda estudando bastante e aqui a gente vai falar para vocês algumas coisas que a gente andou pensando assim. Olha só as ideias nossas e vocês comentem aí e teçam alguns comentários. A gente no investimento, vou nem falar em outros investimentos, vou falar em investimento em ações. Em ações existem duas formas principais de escolher ações. Ou você escolhe uma ação porque ela tem potencial de crescimento, ou você já escolhe uma ação mais solidificada, uma empresa que já atingiu o ápice, vamos dizer assim, dos investimentos e agora é só manter isso aí. Então essas empresas elas não crescem muito, a variação é muito pequena, mas elas distribuem muito dividendos. Então eu andei pesquisando assim algumas empresas que pagam dividendos para começar pouco a pouco a colocar no radar dos investimentos. E quais foram as empresas que a gente meio que colocou no radar e pode ser um potencial de compra? Sempre enfatizando que não é nenhuma recomendação de compra, mas são algumas empresas que a gente vem estudando e vem acompanhando nesse foco, o foco de distribuir dividendos. O que é dividendos? Para quem não sabe, é assim, uma empresa, quando ela já está bem solidificada e ela consegue ter muitos lucros, ela pega uma parte desse lucro e distribui com seus acionistas. Então, por exemplo, vou nem dizer Itaúsa, que Itaúsa já é dito por muita gente aí. É carteirinha batida dessa daí, né? Todo mundo que começa a investir, muita gente que quer empresas boas solidificadas, começa com Itaúsa. Distribui muito dividendos. Mas existe outras. Existe uma que eu vejo pouca gente falar, mas que distribui bastante dividendos também. Está bem descontada atualmente. É um banco também, mas que distribui bastante dividendos e é um pouco esquecida. É o Banrisul. É o banco lá do Rio Grande do Sul, que patrocina até o Internacional, o time internacional. Então, é um banco que tem muito lucro. Ele não é um banco pequeno. Eu já vi aí alguns vídeos dizendo que ele está entre os 10 maiores bancos do Brasil. Então ele não é um banco pequeno. Por que eu digo isso, um banco pequeno? É ruim um banco pequeno? Um pouco nessa situação que a gente está agora. Então a gente deve ter muito cuidado com bancos, porque tem bancos que eles se alavancam demais.
ele consegue pegar, é tipo assim, um dinheiro, um recurso, e esse recurso ele empresta, e acaba se alavancando. A ideia é mais ou menos assim, não é bem assim, mas vamos dizer que seja. Porque a ideia é o seguinte: se todo mundo fosse hoje tirar o dinheiro que você tem no banco, se todo mundo decidisse, fiquei com medo, quero pegar o dinheiro e colocar debaixo do colchão, os bancos não iam ter dinheiro suficiente. Porque é lógico, ele pega o meu dinheiro, o seu dinheiro que está lá, e ele sai emprestando. Aí as pessoas vão pagando e eles vão fazendo, colocando lá no lugar. Tipo assim, de maneira grosseira, né? Então é um banco que eu venho acompanhando, paga bastante dividendos. Então se você quiser saber mais informações desse banco, como é que você consegue? RI, coloca assim, RI Banrisul. Aí você vai ver, RI é relação com investidor. Então não precisa botar relação com investidor não, coloca RI Banrisul. Aí você vai ver lá. Então é um banco solidificado, é um banco que já tem muito tempo no mercado, distribui muito dividendo. Então é um banco que pode estar no seu radar, para não ficar sempre nesse negócio de Itaú. Então a gente vem olhando para ele. Tem outros também, eu estava até fazendo uma pesquisa esses dias, uma empresa que eu nunca tinha olhado bem para ela, vai sofrer bastante nesses dias, mas distribui até um dividendo bom. É a Guararapes, você vai conhecer mais pelo nome, porque Guararapes é a holding, aqui é a holding dela. Riachuelo. Vai sofrer? Diga aí, você vai lá agora, todas as lojas estão fechadas, então vai sofrer um baque por isso, mas sempre cresceu, sempre aumentou o número de lojas, desde 2005 eu acho que eu vi lá, sempre cresceu, distribui dividendos, que eu já expliquei para você, uma parte do lucro ela distribui para os seus acionistas, então a empresa está no radar também, porque ela distribui até um dividendo bom, acho que foi 5% eu vi do dividendo yield, então está no radar. Então galera, essas empresas de dividendos são boas empresas no momento, principalmente pelo qual a gente está passando, no momento de muita volatilidade, no momento de crise, né? Então você acaba ganhando. Como elas ficaram muito descontadas, por exemplo, a Guararapes era R$ 30 ou é 30 e pouco, hoje ela é 13 e distribuindo dividendos. Vai sofrer, mas você não vai comprar ela hoje para vender amanhã. Então você deve ter uma perspectiva de longo prazo. Vai comprando, compra 10, compra 50, compra quantas der e vai formando patrimônio. São empresas boas. E tem umas aí que, assim, sempre você, normalmente é assim, você pega seu R$ 100, por exemplo, você pega R$ 100, coloca 80% nessas de dividendos, pode ser uma base para vocês, e 20 em empresas mais ou menos. Uma dessas aí, mais ou menos, é uma que a gente está olhando bastante para elas, é a IRB Brasil, que é a Brasil Resseguros, né? Resseguros Brasil. Então, tá olhando, ela era R$ 40, chegou a 7 e pouco. Aí já chegou a 12, já baixou para 9, tá assim, entre 7 e 12 ela tá nessa circulação. Então, ela é de resseguros, as principais competidoras dela é a Brasil Resseguros, é a Porto Seguro e tem outros aí do ramo de seguros. Então sofreu bastante. Teve uma questão aí que tinha uma empresa aí que disse, e não só disse, né? Detalhou que a IRB Brasil estava fraudando os seus dados, que a IRB Brasil não tinha tanto lucro como estava dizendo. Então essa outra empresa aqui fez alguns relatórios dizendo isso. No entanto, essa empresa aqui se beneficiava se a Brasil Resseguros caísse, foi o que aconteceu. Então houve esse jogo aí. Então